Olá, excelente tarde para você. Seja muito bem-vindo à sua consulta com hora marcada, que às quartas-feiras a gente se levanta do tradicional bate-papo por entender a importância de cuidar da nossa saúde através do poder dos alimentos, através da nossa alimentação. Então hoje é dia do quê? Da nossa consulta na cozinha. E hoje, dia 2 de abril, é um dia pra lá de especial, é o Dia Mundial da Conscientização sobre o Autismo. Hoje é dia da gente informar para incluir, é claro, as pessoas que possuem o transtorno do espectro autista ou TEA. Vocês sabiam, gente, que cerca de 45% das crianças diagnosticadas com TEA sofrem com dificuldades alimentares? E são, infelizmente, crianças que têm problema com a textura dos alimentos, com a aparência dos alimentos, até com a temperatura, e acabam restringindo demais a alimentação deles. Acabam se tornando crianças com seletividade alimentar e, em alguns casos, até recusa de alimentos acontece, e isso interfere diretamente na desnutrição. E nós estamos aqui hoje, gente, principalmente para falar a respeito de sinais, para entender comportamentos, mas também para trazer caminhos para os papais, mamães e cuidadores atípicos. Pois é. Vamos conhecer então um pouquinho mais a respeito, gente, da nossa entrevistada de hoje. Antes da gente conhecer um pouquinho a respeito dela, queria, claro, te lembrar que se você tiver alguém que esse programa é interessante, que deva chegar, nós estamos em transmissão ao vivo pelo site www.hittv.com.br. Corre lá e compartilhe o nosso link de transmissão, porque antes de mais nada queremos chegar a quem precisa. Te convido também a você participar aqui da sua consulta, ela foi marcada para você. Traz o seu relato, a sua dúvida pelo 0 operadora 11 3337 5886. Te lembro, caso você não queira se expor, não queira ser exposto, basta você colocar isso na sua mensagem aqui, que a nossa produção vai tomar todo o cuidado. Fique à vontade, combinado? Também te convido a participar da nossa enquete, ela está à sua disposição lá na rede vizinha, no @consulta ao doutor HitTV. Diretor, coloca pra gente a enquete na tela. Então vamos lá, erros mais comuns na condução da alimentação de crianças com TEA que precisam ser combatidos. Forçar a comer alimentos que a criança rejeita. Enganar, escondendo alimentos ali embaixo do prato, às vezes atrás de algo que a criança goste. Impor dietas restritivas sem acompanhamento profissional ou não ser um exemplo a ser seguido. Clica lá na alternativa que você considera que é a que mais precisa ser combatida. E antes de mais nada, também te convido, gente, caso você ainda não siga o Consulta ao Doutor lá no Instagram, por favor, passe a nos seguir, Consulta ao Doutor HitTV. Nós postamos diversos conteúdos, a gente aproveita, é claro, esse canal de comunicação, inclusive nos momentos fora do ao vivo, desse nosso encontro aqui de todas as tardes, para a gente trazer conhecimento, conteúdo e a gente interagir. Você pode, inclusive, pedir para a gente algum tema que você tenha interesse, curiosidade para saber mais a respeito. Quem pede é você, estamos aqui para te seguir e fique tranquilo que às vezes a gente demora, porque marcar consulta não necessariamente é uma coisa fácil, a gente que marca sempre sabe, mas a sua consulta será marcada, basta você pedir, combinado? Eu também te lembro que você pode vir a me seguir também no meu Instagram, Dani_Parisi, também gosto de compartilhar um pouquinho do meu dia a dia com vocês, então sintam-se à vontade para me adicionar e a gente também trocar uma ideia por lá, combinado? Vamos então, gente, conhecer um pouquinho mais a respeito da nossa especialista de hoje, uma chefe que, além de tudo, gente, tem uma experiência pessoal com relação ao nosso tema. Débora Campos atua na área há 15 anos. Através da gastronomia afetiva, busca respeitar hábitos alimentares únicos e, com isso, promover saúde e também acolhimento, especialmente para famílias atípicas. Sua experiência profissional com o sobrinho e alunos com TEA a motiva e inspira a explorar alternativas alimentares que respeitem suas sensibilidades e também contribuam para o bem-estar. Débora Campos, seja muito bem-vinda. Obrigada.
Mais uma vez, muito obrigada pelo convite, muito honrada. É muito especial toda vez que a Débora participa. Quem acompanha aqui o Consulta ao Doutor sabe, conhece já um pouquinho a respeito do seu trabalho. E dessa vez você vem, inclusive, compartilhar com a gente sua experiência pessoal, o seu relato com o seu sobrinho, sendo aí uma titia atípica. Exatamente. Conta um pouquinho pra gente. Então, eu tenho um sobrinho, né? O Vitor, falei esse programa em homenagem a ele, Ai, né? que lindo! Vitor, meu sobrinho querido. A minha irmã, Denise, que batalhou muito, né, para conseguir entender um pouco mais sobre TEA. E a família toda acaba acolhendo essa criança e entender ela, os hábitos, o que a gente pode fazer para melhorar a vida dessa criança é muito importante. E a gente procurou fazer isso, eu através da alimentação, né? E eu tenho certeza que ela ensina para vocês a cada dia, não é verdade? E aí, essa questão do respeito, de entender as particularidades do outro, é essencial, não é? Dani, quando a gente lida com uma criança atípica, a principal preocupação como pais, né, ou como tutores dessa criança, é o tipo de alimentação que ela aceita e qual é o que vai acontecer com o organismo dessa criança. Os nutrientes que essa criança precisa absorver durante a infância, principalmente, para que ela cresça saudável. E a criança atípica, na maioria das vezes, ela rejeita a maior parte dos alimentos por conta da textura, até mesmo o odor desse alimento. Se está muito quente, se está muito frio. Nós descobrimos que coisas, por exemplo, produtos desfiados, né? Um frango desfiado, Um franguinho bacon desfiado. Isso, a sensibilidade que essa criança tem na boca, às vezes ela não aceita. Lembrando que a criança típica, cada criança é específica, né? Não é uma regra geral para todas. Então, algumas mamães, papais podem ouvir a gente e falar, não, mas meu filho ele come bem franguinho. Às vezes ele come bem o frango em pedaços, o outro come mais triturado. Então a gente tem que descobrir como é que a gente vai introduzir essa alimentação na vida dessa criança. Por isso, ter a sensibilidade e saber observar esses traços de comportamento é essencial. É essencial. Muito importante. Não entender como birra, né, Dani? Principalmente. Porque tem muita gente fala, né? Muitos papais, mamães costumam dizer assim, a fulana é difícil para comer. E isso até a criança entende como uma permissividade, não é? Ele já me entende assim, assim eu vou estar, assim eu vou continuar. E não é bem assim. Não é. E a gente entender, por exemplo, uma criança que ela não gosta de alimentos misturados muitas vezes. Ela até come o arroz, o feijão e a carne, desde que estejam separados. Né? Um não toque no outro, ela vai comer um de cada vez, primeiro o feijão, depois o arroz. Essa criança ela tem uma organização mental que é fantástica, é maravilhosa quando você consegue entender o porquê e como ele está comendo, se alimentando. Então a gente vai facilitar a vida dela para que ela possa se alimentar adequadamente e da forma que ela escolheu. Né? Exatamente. Olha que bacana, gente. A Débora Campos trouxe vários poréns que ela pôde observar ao longo da jornada dela ali no dia a dia na gastronomia. E a gente tem aqui também, gente, um relato da Rosilene Cortes, que é uma mãe atípica de um autista não verbal e também nutricionista, especialista em TEA, que vai contar pra gente um pouco sobre quais são as dificuldades alimentares que as crianças com TEA mais experimentam. Muitas famílias passam por dificuldades alimentares dos seus filhos desde cedo. Então, assim, desde o momento da amamentação, né? Algumas crianças deixam de aceitarem a amamentação. Outras crianças, por exemplo, desenvolvem aí o medo do novo, né? O que nós chamamos de neofobia, a compulsão alimentar, ou preferência por alimentos extremamente maléficos para a saúde, que são os alimentos industrializados, ricos em corantes, em conservantes. E aí, assim, como que a gente pode identificar essas questões? É importante a gente saber como que a nossa criança está diante do desenvolvimento. Então, nós temos as curvas da OMS, que ela serve como parâmetro para saber se essa criança está dentro do peso adequado, da estatura adequada. E aí, uma vez que essas curvas não estiverem de acordo, a gente tem que procurar o profissional nutricionista para poder fazer essa avaliação. Outros quesitos, por exemplo, no sentar à mesa, né, a recusa, o porquê da recusa. É importante os familiares procurarem desde cedo a ajuda do profissional exatamente para poder sondar, verificar avaliar de forma detalhada o motivo dessa recusa ou desse excesso de consumo
de algum tipo de alimento, pode ser só uma compulsão só por aquele alimento ou compulsão por vários alimentos, precisa ser tratado a causa, tá bom? Então, isso pensa sempre assim, que as nossas crianças são prioridade e que a nutrição ela pode ser benéfica em todas as fases da vida, não só para a criança, mas para todo o contexto familiar. Pois é, alimentação benéfica em todas as fases da vida. Você estava comentando, né, com relação às questões de textura e tudo mais, e a gente trouxe um levantamento, só para trazer dados, é claro, para a nossa audiência, para enriquecer o nosso bate-papo, que foi feito um levantamento pela Universidade de Massachusetts, nos Estados Unidos, que mostrou que crianças com TEA têm uma seletividade alimentar que é influenciada por uma sensibilidade sensorial. E aí eles elencaram quais são os fatores que mais influenciam. Então a gente vai dar uma olhada agora do maior para o menor. Na nossa tela vamos entender aí quais são os fatores que mais influenciam as crianças. 69% a textura dos alimentos, a aparência com 58%, logo em seguida o sabor, o cheiro com 36% e 22% a temperatura. E olha só, a temperatura ela também diz muito, não é? Tem crianças, infelizmente, que vão gostar de uma comida tipicamente quentinha, que ela deva ser servida fria. Aí é muita sensibilidade que papais e mamães precisam ter para entender esse comportamento. A gente tem que entender que tudo, né, nessa criança que está dentro do espectro autista é exacerbado. Então, aquilo que para mim é morninho, para ele pode ser muito quente. Olha que interessante. O que para mim é um cheiro agradável, como o da banana que a gente está sentindo aqui no estúdio agora, para ele pode ser insuportável, o cheiro ser muito forte. Então, a gente tem que entender qual é o grau de sensibilidade dessa criança para a gente conseguir introduzir ou até retirar alguns alimentos e substituí-los, né? Nessa jornada. E essa questão da textura, da aparência, por exemplo, o Victor, né? Você comentou que ele tinha uma questão muito forte com textura. Isso veio a mudar depois de um tempo? Ficou mais suave em algum período? Ficou mais acentuado em outro? Depois de adulto, quando a criança, que já vira um jovem, um adulto, ele começa a entender, ele mesmo começa a se policiar e a se cobrar certas coisas. Eu vejo do Victor até hoje, ele se dando oportunidades de aprender. Olha, e de legal. entender. Lembrando que textura não vem só na boca, né? Então, a criança, aquela fase oral que a criança tem, que tudo ela leva à boca, ela pega, ela amassa, ela passa no corpo. Isso é eu entender textura também, é ter sensibilidade. Então, a gente colocar a criança em contato com o alimento de uma forma mais ampla também vai ajudar ela a adquirir ou diminuir um pouco essa sensibilidade, talvez, e conseguir introduzir alguns alimentos durante essa jornada. E isso que você comentou, eu achei muito interessante, você dizer que agora ele se permite conhecer. Eu tenho certeza que isso é fruto do trabalho que vocês fizeram de estimulá-lo, principalmente. Sim, esse estímulo é muito importante. Inclusive, Dani, eu tenho um aluno, né, na escola lá, no Instituto Gourmet, lá no Rio Pequeno, que a mãe colocou, ele é de grau de suporte 2, e a mãe colocou ele para fazer o curso de gastronomia para que ele tivesse contato com texturas, com aromas e com sabores. Para que ele mudasse a relação. E provavelmente ele tinha uma relação bastante restritiva com os alimentos. E aí a gente sempre pergunta para ele, você conseguiu experimentar? Não, eu não quero. Você quer experimentar? Eu quero. Eu falo, se você quiser experimentar, pode jogar fora depois. Então você dá a liberdade para a criança experimentar e falar, não gostei, cuspir fora mesmo, né? Ou falar assim, não, eu não quero isso para mim. Isso é importante, é essa construção que a gente precisa entender e que a gente precisa ter com essas crianças especiais para nós. Sem a menor dúvida. E aí, então, pessoal, Débora Campos preparou aqui algumas receitinhas. Sim. E aí eu queria entender um pouco por esse caminho que você pensou. Bom, vou participar do programa, vou trazer esse conhecimento, por que você selecionou, por exemplo, o bolo que nós iremos aprender daqui a pouco. Primeira coisa, Dani, existem estudos também científicos, já vários artigos, que falam da influência do glúten e da lactose, né? E na piora do quadro, muitas vezes, do TEA. Principalmente nos estereótipos, né? Na parte de manias, na parte até de relacionamento com outras crianças. Então, a gente precisa... O glúten e a caseína podem vir a piorar quadros. Pode vir a piorar esses quadros. Tá. Então, quando eu consigo retirar, e a gente estava falando até do tipo de comida que essas crianças às vezes se atraem, né? Então, muito trigo, muito açúcar.
tudo isso age no organismo nosso, normalmente, né? E dessas crianças também, como se fosse um opioide. Então, ele vai trazer uma sensação de energia e a gente precisa tirar, muitas vezes, isso para que a criança consiga ter contato consigo mesma. Então, a retirada do trigo e do leite, muitas vezes, ajuda demais no tratamento dessas crianças. Que interessante. Então, vamos para a nossa primeira receita de bolo sem glúten. Preparem para o print na nossa tela. Vamos entender, então, quais são esses ingredientes. Temos aí um bolo de cacau com frutas, 2 ovos, leite de coco, 115 gramas, chocolate em pó, 50 graminhas, cacau em pó, 12, óleo de coco, 70 gramas, açúcar demerara pulverizadinho, 85 gramas, temos farinha de arroz, fécula de batata, com 50 gramas cada, farinha de amêndoas 25 gramas, fermento químico 5 graminhas e aí maçã, banana ou pera, 2 unidades. Aqui temos maçã, banana ou pera, pode ser cada uma dessas frutas, certo? Isso, eu vou conseguir introduzir frutas diferentes na alimentação dessa criança. A criança geralmente gosta de chocolate. Então a gente está trazendo Quem aqui... não gosta? Quem não gosta, né? Então a gente está trazendo chocolate em pó e cacau. Já então, gostei da estratégia. Tirando aquela parte de açúcar e conservantes e tudo mais. Uhum. Também eu estou trazendo farinhas diferentes, Dani, para a gente trabalhar e o tipo de açúcar também. Quanto mais saudável o açúcar, melhor. A gente tem também esse grau, né? Então, o açúcar demerara, por exemplo, ele é muito melhor para utilizar do que o refinado. Então, eu posso substituir nas minhas preparações. Nessa, por exemplo, a gente trouxe o açúcar demerara pulverizado. Eu vou bater ele no liquidificador até ele ficar parecido com o refinado para eu poder trabalhar, tá bom? Olha, técnica, gente. Então, eu vou colocar para tudo. bater aqui, Dani, já ó, o açúcar junto com o meu ovo. E depois eu vou adicionar os meus outros ingredientes que eu tenho aqui. De forma bem prática. Tem que ser uma forma bem prática para que a mãe consiga fazer em casa com muita facilidade. Eu não gosto muito de firulas, né? Então, o açúcar demerara, eu posso aqui também, em algum momento, colocar meio a meio com açúcar mascavo, tá? Se eu tenho algum problema com o açúcar, eu quero retirar realmente o açúcar, também serve para todos nós, né? Sim. Posso colocar algum tipo de adoçante no lugar. Esse bolo, ele entra também como funcional. E as farinhas que a gente vai utilizar aqui, farinha de arroz, farinha de amêndoas e fécula de batata, essa é uma composição que vai dar uma leveza nesse bolo e vai trazer uma sensação muito parecida com o trigo. Tá. Então não vou deixar sentir... ele bem fofinho. Fofinho, exatamente. Então aqui, ó, eu vou bater o meu ovo com o açúcar, tá? Posso bater as claras em neve e tudo mais, mas aqui a gente vai fazer uma misturinha bem tranquila e depois eu vou adicionar os meus outros produtos. A gente vai trabalhar com óleo de coco também. Mas, ai, Débora, eu não tenho aqui, eu não tenho acesso. A gente coloca um óleo vegetal, não tem problema algum. Coloca um óleo de milho, um óleo de girassol, tá bom? Pode Troca substituir por um também. outro óleo. Tá bom? Então a gente vai bater. Bati aqui, vou misturar o óleo e depois vou misturar todos os outros ingredientes já. Vou mostrar pra vocês aqui na mãozinha mesmo. Vou diminuir a velocidade. Colocar o nosso óleo de coco. O negócio tá bonito aqui hoje, hein, gente? Saindo um bolinho no meio da sua tarde. Ai, que delícia! E aqui eu tenho um mix de farinhas, né? Que eu vou fazer. Olha, eu vou misturar todas as farinhas. A fécula de batata. Tá. Você A farinha mistura de tudo amêndoas, juntinho. que é deliciosa, né? Dá um Amo toque todo também. especial. A farinha de arroz, que vai ajudar a gente a dar estrutura nesse bolo. E esse bolo, pelo que eu tô vendo, gente, se você deseja desinflamar o seu corpo, é uma excelente alternativa. Não dá pra deixar de comer coisa gostosa, né? Então a melhor parceria, Dani, é a gente sempre trabalhar em companhia de um bom nutricionista, um bom nutrólogo. A Débora aqui, ela faz a função de deixar gostoso aquilo que o Nutri fala assim, precisa comer. Gente, amei. Então procure um nutrólogo, faça essa dieta, principalmente os pais, né? Como a gente viu a entrevista agora, que tem a criança que dentro do espectro, precisa procurar alguém que faça essa dieta, ajude a construir essa dieta dessa criança, para que ele não tenha nenhuma deficiência, né? E instruir os pais nesse processo é extremamente importante, porque a criança, obviamente, depende do pai e da mãe, é claro, para prover essa alimentação, mas a conscientização de todos é fundamental. Ô Dani, isso que você está falando me fez lembrar uma coisa importante. Às vezes a gente acha que é a criança, mas são os pais que são
meio O tal do dar reticente. exemplo que a gente colocou ali na enquete, sabe? É esse. Esse é o grande caso, entende? Sim. Então, às vezes, o pai, a mãe não consomem determinados alimentos. A gente acha que a criança não está querendo consumir porque ela tem uma certa sensibilidade, mas não. Ela só não está consumindo porque o pai e a mãe não têm o hábito de. Então, papai, mamãe, pensa na saúde da sua criança, mude os hábitos também, comece nessa busca de alimentos diferentes, traga para a sua vida também e muda a vida da família, né? Ganhando. Que ajuda nessa parte? Aqui, olha, só vamos misturar. Fazer Olha, tudo a na massinha já tá mãozinha linda. mesmo. Tá. Vou colocar aqui, ó. Dani, você quer misturar pra mim? Posso misturar assim. Ó, é tudo misturadinho, não tem segredo. É uma massa bem densa, tá? Tá. Mistura com o próprio fouetzinho aqui. A Dani agora, filha. Ah, gente. Esqueça essa mulher, viu? Me aguentem, que agora eu Aguente. tô correndo, tô cozinhando, é isso aí. Leite de coco, que a gente tá usando. Pode mexer bem devagarzinho, viu, Dani? Eu já tava Ela aqui vai fazendo a fazendo vez da batedeira, né? O leite de coco e tá pronta essa massinha. Essa Quero Dani. competir com ela, gente. Tirei da batedeira e dei na mão dela, ela tá mais rápida que a batedeira. Trouxe a maçã, né? Se a gente quiser fazer maçã e tal. Mas, gente, eu tô também... eu sou obrigada a falar, tava comentando com a Dani aqui. Eu trouxe essa banana, é uma banana vermelha. Eu ganhei de uma aluna que ela mora em uma aldeia indígena. Olha que interessante. E aí ela traz sempre algumas coisas de lá da aldeia pra mim. Ela trouxe eu trouxe essa banana, às vezes traz abóbora. Então não é legal, né? A gente ter essa... E essa é uma banana vermelha, não sei se Olha a aí. câmera consegue Dá pra pegar, ver? mas só pra pegar o detalhe aqui. Olha lá, ó. Isso, olha que diferente. Dentro dela é bem vermelhinha, bem alaranjada. Bem gostoso mesmo. Massinha pronta, Dani. Pronta. Parabéns. Você viu? Arrasou. Batedeira, Dani. Prefiro a Dani, viu? E aí, aqui eu posso colocar, Dani, dependendo da sensibilidade da minha criança, ou a banana em pedaços, ou eu posso amassar. Ah, que Entendeu? excelente. Então, eu amassando essa banana e misturando nessa preparação, talvez a criança não encontrando os pedacinhos, mas sentindo talvez só o sabor, e isso já é uma introdução, até ela vir a pegar essa bananinha e comer, literalmente, né? Pegar a banana, descascar e comer, que esse é o nosso sonho, né? Exatamente, Ó. por conta própria. Ainda pedi. Né? Quero uma banana, né? Tia Dê, me deu uma banana. É isso aí. Eu vou colocar aqui em formato de cupcakes pra gente assar mais rápido, né? Até esqueci de ligar o forno aqui, pré-aquecer o nosso forninho. Acontece, gente, coisa do ao né? vivo. Meu Deus, eu brigo com os meus alunos o tempo todo. Pré-aquece o forno. E eu mesmo. Pode pôr aqui, Dani. E aí, olha, a gente vai colocar, vou pedir pra você também, ó. Medidinha assim, ó. Ai, que bonitinho. Pra eu colocar dentro da minha forminha. 1/4 de xícara, mais ou menos metade da minha forminha de cupcake. Ó, Tá. tá bom? Você vai colocando aí, Dani? Chá comigo. A Dani hoje que está dando gente. a aula, viu? Tô aqui pra isso. Gente, um bolinho sem glúten, né? Ou seja, sem farinha de trigo, é possível ser feito com essa mistura de farinhas. Tem outros mix de farinhas que a gente pode fazer, que é tranquilo mesmo, para que a gente consiga introduzir esse alimento e desinflamar o organismo dessas crianças e até os nossos. Vou continuar, Dani. Já passou na aula. Vou finalizar aí para você. Mas eu só fiz 3, prof. Isso, ela vai fazer. Você vai fazer ainda o Eu vou ter sequilho. oportunidade. Você vai fazer o sequilho ainda. Eu vou dou terminar. a aula. Ai, sabia que eu ia fazer isso. Tá vendo? É a primeira vez. Primeira vez, gente, assim mesmo. Dani, Não, é arrasou. só porque a gente tá sem tempo mesmo. É, né? só por causa Afinal do de tempo. contas, nós estamos aqui para mostrar para você que nos assiste que é possível. É totalmente possível, ó. Então, a gente vai fazer rapidão. Vamos levar para assar. E olha só, gente, já recebemos perguntinha da nossa audiência, do Bernardo Santana, aqui de São Paulo. Bernardo, seja muito bem-vindo à sua consulta, dessa vez na cozinha. Amo minhas tardes com esse programa. Ai, que bacana, Bernardo, é muito bacana. É muito bom, não é? né, pessoal? Ouvir esse feedback de quem está junto com a gente. E sempre, né? Curtindo. Como tornar as refeições mais atraentes para as crianças autistas? Boa.
Sem ser o chocolate, não é, Bernardo? Porque a gente já viu aqui que a Débora trouxe pra gente uma alternativa utilizando chocolate, que é paixão praticamente universal. Imagina Como tornar, então, essas... Olha aqui. Desculpa, Imagina gente, essas mas ela foi muito rápida. Como tornar, então, essas refeições mais atraentes? Primeiro, que eu acho muito importante você colocar esses alimentos de uma forma separada no prato dessas crianças. Não juntar tudo, sabe aquela mistureba que a gente costuma fazer? Geralmente as crianças dentro do espectro, elas não gostam de comida misturada. Então, um prato bonito, com um alimento separado, deixar ela comer uma coisa de cada vez, ela sentir esse alimento, se essa criança quiser colocar a mão nesse alimento, comer com a mão, é uma introdução importante, porque a sensibilidade dele está diretamente ligada a isso. Então, a parte sensorial, a gente tem que lembrar que não é só a gustativa e a olfativa. Então, vamos deixar essas crianças comerem mais à vontade. Para você que está gostando do nosso Consulta na Cozinha, vamos para um rápido intervalo e já voltamos com mais receitinha. Seja bem-vindo mais uma vez. Consulta ao doutor naquele jeito. Consulta na Cozinha está de volta. Caso você tenha acabado de chegar, hoje a gente embarcou no Dia Mundial da Conscientização sobre o Autismo para falar sobre a importância da alimentação das nossas crianças, dos nossos adultos que convivem com o transtorno do espectro autista, que tem uma alimentação com algumas limitações, algumas restrições que precisam e devem ser levadas em consideração. Se você lembrou de alguém, aqui esse programa é importante, é interessante, estamos em transmissão ao vivo pelo site www.hittv.com.br. Compartilha lá o nosso link de transmissão. Queremos chegar até essa pessoa que passou pela sua mente agora. Também te convido a você fazer parte desse bate-papo. Não deixa para depois, gente, porque o depois pode não chegar. Encaminha logo pra gente a sua dúvida, traz também o seu relato pelo 0 operadora 11 3337 5886 e temos, é claro, a nossa clássica enquete acontecendo lá na rede vizinha no @consulta ao Dr. Hit TV. Diretor João Capellini, coloca pra gente a enquete na tela. Vamos lá, erros mais comuns na condução da alimentação de crianças com TEA que precisam ser combatidos. Na sua opinião, forçar a comer alimentos que a criança rejeita, enganar a criança escondendo ali alimentos no prato, impor dietas restritivas sem acompanhamento profissional ou não ser um exemplo a ser seguido. Falamos um pouquinho antes do intervalo a respeito dessa última alternativa, mas vá lá e clica, por favor, na alternativa que você concorda que precisa urgentemente ser combatido. Para quem chegou agora, estamos recebendo aqui mais uma vez em nossos estúdios Débora Campos, chefe, que é especialista em cozinha afetiva e que está trazendo, inclusive, um relato extremamente pessoal da convivência e experiência que ela tem, tanto com o sobrinho, que tem TEA, quanto com diversos alunos também que fazem parte do seu dia a dia. Porque a gastronomia ela tem que estar ligada, né, a toda essa parte de inclusão. A cozinha é um lugar de inclusão. Você sabe bem que eu trabalho com a culinária afetiva, né, a gastronomia afetiva. Você trazer essa criança para dentro de casa. A minha ideia, quando vocês me pediram para trazer uma receita, foi o que eu posso fazer para que a mamãe, o papai, a família possa fazer junto com essa criança dentro da cozinha. E isso é o que eu quero fazer com você, né? A gente fez aqui, ó, vocês viram, fez o bolo, vem cá, traz a criança, ela vai experimentar, ela vai olhar, ela vai sentir enquanto está sendo produzido. Isso é muito importante. Fazer parte do processo, inserir essa criança no processo, é uma forma de ajudar essa criança a lidar com essas questões alimentares, tanto na escolha, quando você vai ao supermercado, quanto nesse momento do preparo, correto? Exatamente. O supermercado é um lugar que ele vai ficar louco, né? Essa criança ela vai ter um monte de informações ali diferentes. É a gente saber canalizar. Ao invés de levar ela para o setor onde tem os embutidos, onde tem os biscoitos ultraprocessados, a gente vai no lugar onde a gente vai comprar os ingredientes para fazer essas preparações com eles. Olha, a gente vai comprar isso, que a gente vai fazer o nosso biscoito em casa, o nosso bolo em casa. Então, se você direciona essa criança para esse tipo de atividade, você tem muito lucro, né? Exato. Em todos os sentidos, na saúde, no bolso e no convívio, né? Em tempos de qualidade que você passa ao lado da pessoa. E imagina só na cabecinha daquela criança, gente, ela pensar que a banana que ela pegou junto com a mãe dela virou um bolo.
que é o bolo que está aqui no nosso forninho, que vai sair daqui a pouco. Daqui a Eu tô pouquinho vai ansiosa sair. por esse momento. Fizemos no primeiro bloco um bolo de cacau com frutas, um bolo aí que também é uma receita para qualquer pessoa que queira desinflamar o corpo. E agora a gente vai embarcar em qual receita? Nós vamos fazer um sequilho, tradicional sequilho, que a gente costumava muito comer quando era criança. Gente, lembra, sequilho não tem glúten, não vai farinha de trigo. Muitos de nós crescemos comendo sequilho nem pensando nisso, mas geralmente a vovó ali quem fazia era sempre com amido de milho, né? A famosa maisena. E aqui a gente vai trabalhar com outras farinhas, podemos também trabalhar com amido de milho se não tiver, mas hoje a gente vai trabalhar com polvilho doce, Ai, que delícia. tá? Com açúcar, que eu vou trabalhar com açúcar refinado, poderíamos trabalhar com o demerara também pulverizado, como a gente fez na questão do bolo. O fermento químico, gordura vegetal, né, que é um tipo de gordura também que eu vou poder utilizar, que não tem nenhuma adição de leite, não tem nenhum componente de leite, não tem caseína, também acaba, né, não inflamando. Ovo e o coco ralado. Eu só queria fazer um adendo. Aí eu ia perguntar com relação ao coco, porque tem muitas pessoas, e não necessariamente as pessoas que fazem parte do transtorno do espectro autista, que possuem alguma relação um pouco limitante com o coco. Exatamente. O coco, para algumas pessoas, gente, é muito sensível. Não é só dentro do espectro. Eu tenho uma amiga também, a Adriana, que ela não consegue comer nada que tenha coco, porque ela fala que embola na boca, né? E aí eu trouxe... É uma textura estranha. É diferente. Então, se pra gente é diferente, você imagina para uma criança que é hipersensível no paladar. Então, a gente pode evitar. O coco aqui é alternativo. Tanto que eu trouxe alguns aqui prontinhos já, sem coco, tá? Olha, que interessante. Então, preste bastante atenção na hora de fazer essa introdução alimentar, não colocando alimentos que sejam sensibilizantes ali para a boquinha da criança. Porque respeitar essas questões, esse limite também é importante, né? Isso. Você sabe que você está lidando com uma criança que não gosta, então tudo bem, eu não vou forçar. Né? Eu posso aqui... fazer uns com, outros sem e ela escolhe. Vamos de receitinha na tela para que o público de casa possa então fazer o seu print. Sequilhos é o que nós iremos aprender agora. Uma xícara de chá de gordura vegetal em temperatura ambiente, mais ou menos aí 100 gramas. Um ovinho, 2/3 de xícara de chá de açúcar refinado, 115 gramas, 2 xícaras e meia de chá de polvilho doce ou de fécula de mandioca, meia xícara de chá de coco ralado seco e uma colher então de chá de fermento químico em pó. Exatamente. Posso saborizar do jeito que eu quiser. Tá. Tirei o coco, posso colocar essência de baunilha. Ah, isso deve ficar delicioso. Posso colocar raspas de limão ou de laranja, né? Eu trazer um aroma mais natural, mostrar para a criança, né? Desensibilizar ela, né, desses aromas que estão nas cascas dos cítricos e trazer para dentro dessa produção. Então, eu tenho vários tipos de biscoitos em uma receita só. E esse aqui é o seu par de luvas. Ah, é a hora de colocar a mão na massa. Hoje é dia da Vamos Dani. lá. Sou Nossos sua ajudante aqui. estão Vamos lá. Primeiro eu preciso de uma introdução a como colocar a luva. Se a Dani consegue fazer, gente... Qualquer um consegue. Essa é a minha aluna de poucas aulas. Olha o que ela já está fazendo. Vamos lá, Dani. Uma mão você segura o bol, a tigela, e a outra você mistura essas farinhas. Então a gente vai ao contrário, porque eu sou o quê? Canhota. Ai, Bora que lá. bom. É igual a tia aqui. Só esse movimento aqui, você tá entendendo as texturas? Como é importante eu sentir... Geladinho, né? Ó, tá sentindo geladinho, né? O que é macio, o que... Então, tudo isso faz parte. Vamos colocar um ovinho aí. Dar uma batidinha nele antes, para facilitar. Facilitar a vida da apresentadora, né? Que está sendo exposta. Olha lá. Mas eu só exponho porque vai dar certo, tá, gente? Porque o nível de dificuldade... É zero. Fala que é difícil. Não, Nada, tá? é só amassando. E, gente, é terapêutico. É uma delícia. E agora a gente vai colocar gordura aí. Gente, gordura vegetal não é banha, tá? Banha é de origem animal. Aqui a gente está usando gordura vegetal hidrogenada. Temperatura ambiente? Temperatura ambiente, não precisa derreter. Tá. Então a gente vai amassar ela até dar liga. O que vai dar liga aí pra gente é a gordura e a umidade do ovo. Débora, não quero fazer com ovo, por exemplo, quero retirar o ovo. Pode retirar também, você pode colocar aos poucos, conforme for precisando aqui, o suco da laranja.
posso colocar água mesmo que for, até eu conseguir dar a textura de pontinho de fazer as bolinhas, né? Uma massinha de modelar, eu costumo falar. E aí, essa experiência de... Só. Ah, tá dando ponto. A menina... Isso aí, Dani. Vai sovando. Aí, se a gente precisar, pode colocar um pouquinho de líquido, se achar que precisa, se a gordura tá um pouquinho mais durinha. Mas a temperatura do dia também interfere, né? Interfere. Do dia, se eu tô no Tá mais quente ar-condicionado, aqui se em tá São mais... Paulo, não é verdade? Então já facilita um pouco a nossa vida. Exatamente. Agora, vai fazer um desse aqui no inverno? Aí você coloca a gordura para derreter um pouquinho, fecha toda a cozinha, liga o forno para ficar bem gostosinho. Falar em ligar o forno, ó, os bolinhos estão quase lá, Tô só hein? esperando aqui para começar a sentir o cheirinho. Estão quase, estão Tem crescendo. coisa mais gostosa que um bolinho saindo no meio da tarde? E um bolinho que você vai comer de consciência tranquila. Ainda por cima. Isso aí, Dani, ó, amassando, pode amassar mais. Você vê que deu a liga, ótimo. Tem trechos que deu a liga, tem outros trechos que ainda não. Olha aqui. Vamos precisar de água, chefe? Vamos ver se deu a liga. Deixa eu ver, que às vezes é que ela tá fraquinha. Deixa eu ver se deu a liga. Pronto. Ah, Dani, deu a liga sim, ó. Nem precisa de muito nada. Olha aqui, obrigada. ó, gente, ó. Uhul! Parabéns, Dani! Ai, que orgulho! Arrasou! Não precisamos acrescentar nada. Maravilha. Dani, E agora, então, é moldar. moldar. Pega um pedacinho, a gente vai fazer com a criança lá em casa. Cadê o garfinho? Esse garfinho até aqui, ó, pra gente modelar. Pega as bolinhas do jeito que você achar, tamanho que você quiser, molda as bolinhas. Ó. Lembrando que a aparência conta, não é? Mamães e papais atípicos, então se empenhem. Gente, caprichem, olha lá o tamanho. Ah, pode deixar a bolinha, depois a gente aperta com o garfo. Pra ficar a marquinha do garfo, bem Chega a bonitinha. fazer uma moedinha, ó. Olha lá, já tá terminando Mas todo vou o fazer a processo. Ó, bolinha, ó. Depois vem aqui com o garfinho, ó, marca com o garfinho. Isso é tudo processo pra fazer com a criança. Vou te ajudar, Dani. Você vai fazendo as bolinhas, eu vou fazendo a marquinha, tá bom? Olha que gracinha que vai ficando. E eu posso fazer essa massa, Dani, e guardar, tá? Posso congelar ela e depois, na hora que eu tiver que fazer, tô com mais pressa, eu já tiro lá e... E como que funciona o armazenamento? Peraí que agora eu fiz uma muito pequena e agora eu fiz uma grande. Ela tá... É assim mesmo, Dani. Mas até esquece que é legal. A bolinha grandinha, a mamãe, a filhinha. Olha! E aí você conta toda uma história por trás. Sim. Esses biscoitos, como eles têm poucos ingredientes que vão levar à deterioração, vou guardar em pote hermeticamente fechado ali, pelo menos uns 10, 12 dias, ele vai conservar super bem, tá? Passa pouca quantidade, aqui a gente está fazendo uma receita, faz meia receita, sente o que a criança gosta, se ela gostou com coco. Eu não coloquei o coco nesse daqui, né? Coloca raspinha, enfim. Faz meia receita, até você entender o que ele mais se adapta. E aí a gente faz cada semana um sabor diferente e bota aí a mão na massa. Hoje em dia, quando essas crianças crescem, elas têm grande interesse pela gastronomia, viu? E elas mesmas acabam fazendo essas produções. Ah, vamos lá fazer? Faz. E aí é isso, né? Você parte de uma criança que tinha tanta restrição, tanta aversão e acaba que transforma isso como um caminho profissional. Porque quando a gente fala também a respeito de pessoas com TEA, é muito complicado, né? O mercado de trabalho, a inclusão. Por isso que é tão importante existir uma data como essa, onde se fala, onde se conscientiza, porque a informação é o melhor caminho para a inclusão. O melhor caminho. E você saber diagnosticar, né? Trazer essa criança para um diagnóstico, levar para um especialista e ele ter o laudo é importante para a vida dessa criança. Por exemplo, o Victor hoje, ele trabalha. Então, ele conseguiu um emprego, ele é super orgulhoso, ele tem o emprego dele, já está há mais de um ano. Trabalha com atendimento ao cliente numa empresa de um laboratório. Comunicação ainda, comunicação. não é? Ele fala, tia, olha, eu gosto do meu trabalho. É um pouco exaustivo, porque a criança que tem TEA ou a pessoa
contato, essa nossa, né, a fala, a conversa, risada. Socialização. Essa socialização é um pouco mais difícil. Ele fala, é um grande esforço para mim. Eu chego em casa, eu quero dormir, quero descansar. Quero me fechar, não quero olhar para ninguém. Mas ele tem ele teve a oportunidade de, através do diagnóstico, ser incluído dentro de uma grande empresa e ter o emprego dele hoje. Então, essas crianças, elas precisam ser cuidadas por nós, para que lá no futuro elas também sejam crianças ativas dentro do mercado de trabalho, né? Tanto quanto nós somos. Que demais, gente. E olha, acabei de ficar sabendo que uma telespectadora nossa, Maria, é isso? Stephanie Rubio, nossa produtora, está aqui falando comigo no ponto. Então, Maria de Belém pediu para mandar um beijo. Maria, um beijo enorme para você. Muito obrigada por essa companhia. Que bacana. Quero saber se você vai fazer alguma dessas receitinhas, o bolo, quem sabe. Quero te desafiar aí a você fazer o bolo, não é? E Conta pra gente. Contar o que você achou dessa receita. A última, então, temos... Fizemos as nossas bolinhas. Agora a gente vai terminar aqui. Tá quase bom já o nosso bolinho, que a gente vai inverter. Posso tirar as luzes? Pode, tá. Passei nesse teste? Passou no teste. Dani, eu quero ver você fazendo também, hein? Eu vou fazer, gente. Vocês não tenham a menor dúvida. A menor dúvida. E nós temos, inclusive, pessoal, o relato de um papai e de uma mamãe atípicos, papai e mamãe de Noah, que eles compartilham com a gente um pouquinho sobre os desafios alimentares do Noah. Vamos conferir. Oi, gente, bom dia. Eu sou a mamãe do Noah e esse é o papai do Noah. Hoje eu vim falar sobre um pouco da alimentação dele. O Noah é um autista de nível de suporte 2 não verbal. Ele tem seletividade alimentar. Eu considero a seletividade dele alimentar um pouco severa, porque ele come coisas específicas. Arroz, feijão, ele agora tá comendo pão de queijo, ele come bisnaguinha sem nada dentro, só bisnaguinha pura. Ele também toma leite com Nescau, mas é só uma vez no dia, aqui no caso de manhã. E bolacha, aquela rosquinha panko de chocolate, são coisas específicas que ele come no dia. A gente tenta introduzir mais coisas na alimentação dele, só que é um pouco mais difícil, porque ele tem muito problema com textura e ele também tem muito, vamos dizer assim a palavra, um pouquinho de nojinho, sabe? De algumas texturas, de algum alimento, mas ele entende que é para comer. Tanto que se a gente oferece pipoca, por exemplo, ele empurra pra gente comer. Mas fora isso, ele tá até um pouco mais tranquilo em relação à alimentação, porque o mais importante pra mim é comer o arroz e feijão, né? Seria pior se ele comesse coxinha todo dia, por exemplo. Mas eu considero a seletividade dele severa, porque ele não aceita carne, não aceita legumes, não aceita fruta. Se ele aceitasse pelo menos um legume ou uma carne, eu acho que seria um pouco mais tranquila essa seletividade dele. Mas é isso. Noah, aparece aí. Ó, Dá um tchau. manda beijo. Manda beijo. E o coração, como que faz? Eu sou o Pablo, eu sou o papai do Noah. E a frase que eu quero deixar sobre a conscientização do Dia Mundial do Autismo é que todos os dias nós temos que ter essa consciência, esse amor, essa empatia, esse carinho e respeito que eles precisam. E é muito importante a gente falar sobre o tema, sobre inclusão, porque todo mundo tem que ter esse olhar, né, de se colocar no lugar do próximo, né? E é isso, tá bom? Então, um beijo no coração, que Deus abençoe todos os autistas, todos os papais, as mamães, os terapeutas, as pessoas que ajudam na escola, os professores auxiliares, porque todos nós fazemos um papel, assim, muito importante no desenvolvimento de cada um deles. E é isso. Vamos dar tchau, Noah? Dá tchau, Noah. Tchau. Tchau, fala. Isso. Ah, gente, que lindinho esse relato. Que Deus abençoe todos os papais e mamães de autistas. Essa sensibilidade, essa inclusão, esse cuidado, respeito. Qual que é o maior ingrediente que precisa ter para cozinhar para uma criança especial como essa? Eu acredito que seja amor, em primeiro lugar, e a paciência. Né? Você vê a paciência desses pais para entender o que o Noah gosta, o que ele come. E quando ela falou a respeito do tipo de alimento, é muito importante a gente falar isso dentro da gastronomia mesmo, Dani. A gente apresentar esse alimento com diversas versões, em diversas versões. Uma batata frita, um purezinho de batata. Exatamente, né? Porque é a textura. O maior problema da criança é a textura.
Então, às vezes, a batata em formato de purê, para ele, não é agradável. Mas se a gente colocar uma batata assada, vamos nem falar da batata frita, né? Mas vamos falar uma batata assada. Frita na fritadeira elétrica, naquela, exatamente, né? Mas a gente consegue introduzir, né? E também a gente tem muitos produtos desidratados em casa de produtos naturais. Então eu tenho espinafre em pó, cenoura em pó, beterraba em pó. Por que não introduzir nesses alimentos, né? É uma forma de trazer nutriente para essa criança, cor no alimento, que eles gostam muito de cor também. Então você acaba trazendo nutrientes através desses produtos que são desidratados, liofilizados, enfim, né? Tem muitos artifícios, muitas alternativas. Precisa, é claro, ter muita paciência. Exato. Estamos aqui a 2 minutinhos do término do nosso programa. E vamos tirar o nosso gente? bolinho aqui, ó. O bolinho ficou pronto. Enquanto ela retira o bolinho, vamos conferir o resultado da nossa enquete. Resultado na tela. Erros mais comuns na condução aí da alimentação de crianças com TEA que precisam ser combatidos. Ai, que cheirinho, gente. 55% a alternativa mais votada, forçar a comer alimentos que ela rejeita. Isso precisa, assim, terminar agora, não é? É entender que a criança, de fato, obviamente, né, você pode trazer alternativas, mas não obrigá-la a comer aquele determinado alimento, não é? A gente se coloca no lugar da criança, né? Empatia. Tem alimentos que a gente não gosta também. Por que a gente vai forçar essa criança a comer um alimento que para ela não é só que ela não gosta, é doloroso, é penoso, porque ela tem uma hipersensibilidade. Então a gente tem que lembrar de tratar bem essas crianças, porque essa sensibilidade deles, num outro campo, ela é sensacional. Não são crianças muito sensíveis, elas olham pra gente com um olhar mais amoroso, mais atencioso, mais carinhoso. Então, a forma da gente retribuir é essa. Maria Siqueira, você que nos mandou mensagem falando que vai fazer o bolinho na sua casa, deixa eu te mostrar uma coisa. Olha lá. Só assim, só pra você ver mais ou menos, o bolinho acaba de sair do forno. Quentinho. Como você pode ver, tem até um pedacinho aqui de banana, sabe? Ó, a maciez, Maria. Olha a maciez. O cheirinho tá maravilhoso. Por favor, faça e conta pra gente que eu vou ter, assim, o privilégio de provar esse bolinho, essa criação. Quem nas mãos de sabe, Débora Campos. faz ao vivo. E quem fez aqui, ó, a 4 mãos, Dani fez. Gente, que delícia que tá. Experimenta, Dani. Tô com um pouquinho de medo porque, obviamente, tá quente, mas vamos lá. Sensacional, eu tenho certeza que eu estou com todos os meus dentinhos. Derrete né? na boca, não um é? pouquinho de chocolate. É, porque Mas eu não vou macia. poder perder tempo para passar os contatos da Débora Campos, essa profissional sensível, maravilhosa, que mais uma vez deu um show aqui no Consulta Doutor, no nosso Consulta na Cozinha. Deixo à sua disposição o WhatsApp, Instagram, o YouTube e também o Instagram dela. Pessoal, ela está à sua disposição, não deixe de segui-la, de entrar em contato. Gostaria demais de agradecer essa companhia que você me fez nessa tarde, mais uma tarde deliciosa que passamos juntos. E amanhã a gente volta a se encontrar nesse mesmo horário, 16 horas. Até amanhã. Agora, pessoal, eu vou sim comer o meu bolinho com mais calma, não é? Ah, e não percam! No @consulta ao Dr. Kit TV, no nosso Instagram, vamos deixar à sua disposição a receita do brioche que não deu tempo.